Você não está sozinho. Às vezes no meio de tanta luta, de tanta decepção, de tanta batalha, a gente acha que está sozinhos, né? E o Senhor, Ele declarou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, Ele te fortalece nessa noite, no nome de Jesus. Toda quinta-feira, quando o pastor me dá essa oportunidade, me convida para estar aqui trazendo a mensagem, eu falo assim: é noite de guerra. Eu falo assim: é noite de batalha espiritual. É noite de se levantar, posicionar para guerrear pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, pelos nossos projetos. Por que eu digo guerrear? Porque, irmãos, nós temos que continuar, nós precisamos continuar acreditando que existe um mundo espiritual e que nada acontece por acaso. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. A Bíblia diz assim: o que ligares na terra será ligado na onde? No céu. Então, quando nós colocamos o nosso pé aqui na igreja e falamos assim: eu estou indo para o culto da vitória, é porque Deus, Ele já quer ir na sua frente. O Senhor já está enviando anjos para pelejar naquela área que você achou que era física, naquela área que você achou que era um problema natural, naquela área que você achou que era um problema financeiro, mas Deus está querendo que você entenda nessa noite que isso é um problema espiritual. E Ele tem poder para entrar e salvar, libertar, curar, prosperar a sua vida. Amém, irmãos? Tudo que nós podemos receber, primeiro nós temos que entender que é no mundo espiritual. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós vamos ativar o mundo espiritual. Nós vamos usar o nome de Jesus. A Bíblia diz que se nós tivermos fé e tudo que nós pedimos no nome de Jesus, vai acontecer. E isso não é verdade para qualquer pessoa que duvida, é para aquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Fala para o seu irmão: se você crê, você verá a glória de Deus. Amém? Então eu quero convidar você mais uma vez, fique aos seus pés, no nome de Jesus. Eu quero te convidar a se preparar para a guerra. Nós vamos entrar agora em guerra espiritual. Eu me preparei, jejuei, orei, preparei a palavra, não foi para vir aqui e deixar com que as coisas fiquem do mesmo jeito. Não, eu quero ver a mão do Senhor na sua vida. Eu não sei com qual problema você entrou, mas nós vamos declarar que esse problema vai ser solucionado, que essa doença vai ser curada e que esse mal vai bater em retirada. Anima o seu espírito aí. Vamos entrar em guerra. Fecha os seus olhos aí. Eleva o teu pensamento a Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que o Deus que soluciona, o Deus que cura, o Deus que resolve, o Deus que abençoa, Ele está aqui nessa noite para mudar a sua história. Eu quero que você comece agora a ativar a sua fé. Eu quero que você agora comece a ligar o seu coração no céu. Comece a dizer o nome de Jesus Cristo, porque não há demônio no inferno, nem na terra, que possa impedir a bênção de Deus na tua vida. O que Ele falou ao seu respeito vai acontecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante do Senhor. Pai, nós estamos agora revestindo do alto da cabeça as plantas dos pés e declarando uma noite de vitória,
declarando uma noite de cura, declarando uma noite, meu Deus, a qual o Senhor vai entrar com providência. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar cura para aquele que está enfermo, libertação para aquele que está cativo, meu Deus, prosperidade naquele que está passando pela miséria, pela dívida. Meu Deus, em nome de Jesus, agora envia os teus anjos agora com espada de fogo. Meu Deus, envia agora os teus anjos com a vassoura de fogo. Vai entrando dentro desta casa, vai entrando dessa família, vai visitando agora essa pessoa que está sendo mentalizada agora. Oh, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus. Nós estamos em guerra aqui nesta noite. Nós não vamos aceitar os vícios dentro da nossa casa. Nós estamos em guerra aqui nessa noite. Nós declaramos a cura, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores. Meu Deus, em nome de Jesus agora, entra, meu Deus, nesse lar, nessa casa, entra nessa família, em o nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto e diga assim: eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. Diga com fé, diga assim: eu declaro a derrota de todo mal na minha vida. Só você que crê, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Senta aí no seu lugar, por favor. Estamos em guerra, não esquece disso. Enquanto nós estamos aqui ministrando a palavra, Deus está pelejando por você. Enquanto nós estamos aqui meditando na palavra, Deus está trabalhando por você. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Quero ler o texto, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Vou ler aqui para os irmãos. Quem tiver com a sua Bíblia, abre comigo aí. Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídia. Levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe ali o anjo do Senhor, em uma chama de fogo. E a sarça em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, e ele, do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está pisando é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor dos seus exaustores.
porque conheço as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos do Egito e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Pirizeu e do Eveu e do Jebuseu. Amém? Preste atenção, irmãos. Quando nós estávamos lendo esta palavra, havia aqui um sofrimento, havia aqui uma luta. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele foi chamado por Deus do meio de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Era uma maravilha. Quando Moisés, ele voltou o seu olhar para aquela sarça, Deus falou algo para Moisés, que eu quero que você pegue hoje, aqui nessa noite, como Deus falando para você. Quando Deus falou com Moisés, essa palavra não só serve para Moisés, mas serve para mim e para você aqui nessa noite. Ele vai dizer para Moisés: olha, Moisés, ele diz aqui no versículo 7, e disse o Senhor, eu tenho visto. O nosso Deus, ele tem olhos e ele vê. Não se engane que Deus não está vendo o que você está passando. Deus está vendo. Ele disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde aqui nessa noite. Deus tem visto a tua aflição. Deus tem visto a tua aflição. Muitas das vezes a gente tem aflições que ninguém sabe, mas Deus sabe, Deus vê, Deus te conhece. Aqui Deus vai dizer para Moisés: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Deus, ele vê, Deus, ele escuta. Deus, além de ele estar te vendo, ele também está te escutando. Quantos creem comigo? Diga amém. Diga glória a Deus. E aqui a Bíblia vai dizer que além de Deus ver, além de Deus escutar, ele diz assim: eu conheço as suas dores. Irmãos, Deus ele te vê, Deus ele te ouve, e Deus conhece o seu coração. Ele conhece as suas dores. Não pense você que você está lá passando por um processo doloroso, dentro da sua casa, da sua família, de repente até mesmo com seus filhos, ou na sua própria vida financeira, material, espiritual, sentimental, conjugal, que Deus não importa com isso. Deus ele conhece, Deus ele te escuta, e Deus conhece as suas dores. Aqui Moisés, ele estava ouvindo Deus falar, e Deus disse: Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Tenho visto
tem ouvido o clamor do meu povo, porque eu também conheço as suas dores. Essa é a revelação de Deus para nós aqui nessa noite. Não pense você que está passando despercebido. Deus conhece. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem ouvido as suas lágrimas. Deus conhece o seu coração. E Deus não chamou ninguém para viver no sofrimento. Deus não chamou ninguém para carregar, na verdade, fardo. Igual nós dissemos aqui. Deus não chamou ninguém para carregar dor. Ele disse, depois disso, ele disse: portanto, eu desci para livrá-lo. Tem livramento de Deus aqui nessa noite. Nós estamos aqui com esse objetivo, meu irmão. O culto da quinta-feira é a noite de nós fazermos, na verdade, um clamor, uma oração e dizer: Senhor, desce para livrar a minha vida dessa situação. É a noite de nós clamarmos e dizer: Senhor, eu tentei com a minha força, eu tentei do meu jeito e eu não consegui, mas eu creio que através da oração, através do culto, através do louvor, através da palavra, o Senhor vai descer aqui nessa noite. E quando Deus desce, meu irmão, não importa qual o problema seja, Ele continua sendo Deus. Ah, porque Deus não cura câncer. Aonde? Deus cura câncer ainda. Ah, porque Deus não pode fazer isso. Aonde, meu irmão? Deus continua fazendo o impossível. A dificuldade está em nós, de crermos que Deus, Ele pode fazer. Fala para o seu irmão, fala assim: Deus pode fazer o impossível acontecer. É por isso que nós estamos aqui. Essa noite não é uma noite igual a de ontem. Essa noite é diferente, porque Deus vai marcar essa noite com um milagre na sua vida. Alguém está orando? Aplauda. Moisés, ele se virou para ver o anjo do Senhor. Irmãos, os anjos de Deus, eles trabalham em favor da nossa vida. Tem gente que não acredita, mas tem anjos de Deus agora trabalhando. Eles estão trabalhando em favor, para te dar vitória, para levar a sua família ao milagre, para te abençoar na sua empresa. A Bíblia diz que então Moisés, ele parou para ver o anjo do Senhor. E aqui algo muito interessante acontece. Quando ele para ver, eu entendo que Deus está abrindo os olhos espirituais. Tem gente que não consegue ver a bênção de Deus. Tem gente que não consegue ver o agir de Deus. Só vê problemas, só vê confusão, só vê luta. Mas hoje nós estamos aqui nessa noite para profetizar na sua vida, que os seus olhos espirituais vão se abrir para ver as bênçãos de Deus. A Bíblia vai dizer que o anjo era o próprio Deus. Era uma teofania, uma aparição de Deus. E Deus ardia como fogo naquela sarça. E a sarça não se consumia. E aqui eu entendo que anjo é o mensageiro de Deus. Fala comigo, o anjo é o mensageiro de Deus. E toda vez que a Bíblia vai dizer sobre anjo no Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, vai falar do pastor, do mensageiro, do missionário, do evangelista, do apóstolo. Então agora a palavra anjo
ela é usada para aquele que traz a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus quem traz é o office boy. E eu não sou nada mais, nada menos aqui nessa noite do que um office boy de Deus, trazendo a mensagem de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga assim: eu creio que tem vitória chegando na minha vida. Amém, irmãos? Você foi escolhido para participar aqui nessa noite do culto, não por acaso, mas Deus tem algo para te dar aqui nessa noite. E Ele diz: eu vou levar este homem, essa mulher, essa pessoa no culto, porque eu quero ativar a fé dele, que os milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Esses dias, peguei um rapaz, a família me ligou, falou: pastor, vem aqui em casa, estou com um rapaz, e ele está muito mal, ele está doente, está passando mal. Eu cheguei na casa desse rapaz, conversei com ele, ele estava sentado no sofá, e aí eu falei: agora levanta e vamos para a comunidade. Ele falou: ô pastor, não consigo andar. Ele emagreceu tanto que ele não conseguia nem andar. E aí eu falei: não, vou te pegar, pode ficar tranquilo. Peguei ele no colo, levei e pus ele no carro. E aí falei: a primeira coisa que eu vou fazer com esse irmão é levar ele para fazer todos os exames. Já passei com ele no local, fiz os exames dele. E aí saiu o resultado. Rapaz de 20 e poucos anos, com HIV, magro, perto da morte, usando droga. E eu falei: não, nós vamos quebrar essa maldição na sua vida, porque você é um rapaz novo. Deus tem um plano. Deus não me levou dentro da sua casa à toa. Deus não fez eu carregar você da sua casa ao carro à toa. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E ele falou: então vamos começar então a orar. Eu falei: vamos orar. Chamamos a família, contamos e começamos a fazer um propósito. E aí eu falei: agora nós vamos voltar, fazer os exames novamente, porque eu creio que o Deus que nós servimos, Ele continua curando. Nós fomos lá, e ele pegou o exame de negativo, e ele saiu com aqueles 2 exames na porta e disse: pastor, vou contar o meu testemunho em todo lugar que eu for. Eu falei: tudo que Deus permite na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Meu irmão, tudo que você está passando, eu não sei se você tem sido humilhado, envergonhado, mas eu quero que você entenda aqui nessa noite, que o que você está passando, é porque Deus está projetando na sua vida um milagre, e quando você passar, e outros ver, eles vão falar: Deus existe. Quando Lázaro morreu, Jesus chegou para orar. Jesus disse: olha, tudo isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus permitiu você vir até hoje aqui com essa luta, porque daqui para frente o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Não sei o que é, mas não importa. Todos os dias eu vivo uma experiência de milagre, e eu vejo Deus agir, e eu falo como Jó: hoje eu não vejo Deus só por ouvir, mas por ver. Você não vai conhecer Deus só por ouvir o que Deus fez na vida do outro, ou na vida da outra, ou na vida de fulano, de ciclano. Você vai ter a sua própria experiência com Deus.
Quem quer ter a própria experiência, levanta as mãos. Eu estou profetizando que você vai ter a sua própria experiência de milagre com Deus nesse lugar. Ele se virou para ver o anjo. E Deus abriu os olhos espirituais. Irmão, nós temos que ter sensíveis às coisas de Deus. A gente tem 5 sentidos. E sentidos são visão, olfato, paladar, visão, audição, tato. Mas que a gente venha entender que a gente também tem sentidos espirituais. Tem pessoa que vai dizer para mim assim: eu não senti de fazer isso e aquilo outro. Eu não senti de trabalhar em certo lugar assim. Eu não senti de ir. Eu digo assim: fique sensível à voz de Deus. Seja sensível às coisas de Deus, meu irmão. Deus está querendo falar com a gente aqui nessa noite, que Ele está querendo aguçar, aumentar o seu sentido espiritual. Porque a gente é muito bom para ser carnal, né? A gente é muito bom para sentir as coisas humanas, mas e as coisas espirituais? Deus está dizendo aqui nessa noite: abra os teus olhos espirituais e veja o agir de Deus na sua vida. Exemplo, Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Os olhos espirituais é para que a gente possa enxergar. Às vezes a pessoa chega lá, fala: aqui, pastor, é um alcoólatra, um bêbado, um drogado, um viciado. Às vezes usa até o termo marginal, não sei o quê. Eu digo assim: você está vendo que os seus olhos físicos estão te mostrando. Eu estou vendo com os olhos espirituais que ali é um homem de Deus. Eu estou vendo ali o agir de Deus, e eu posso ver um profeta, um pastor, um missionário. Quem anda com os olhos espirituais abertos, ele passa a ver as coisas no mundo espiritual. Aonde a pessoa vê uma parede, eu vejo uma porta. Aonde a pessoa vê um obstáculo, eu vejo Deus dizendo: olha, diga aos montes que até os montes eu vou remover. Abra os teus olhos espirituais, meu irmão. Não deixa o diabo te enganar. Deus continua operando milagres. Deus continua abrindo o mar no meio para você passar. Mas Ele quer que a gente veja somente com os nossos olhos físicos. E a gente não pode contemplar as maravilhas de Deus. Moisés, quando ele se virou, ele viu as maravilhas de Deus. Quantos querem ver as maravilhas de Deus aqui? Diga glória a Deus. Ver as maravilhas, ver Deus ainda agir. Tem um amigo que ele me contou um testemunho. Ele disse: pastor, estava lá no culto, e eu falando com Deus, que eu precisava de uma provisão, um milagre. E o pastor me deu o culto pela manhã, para fazer. E todo culto pela manhã, eu estava lá, orando com os irmãos. Nem que seja uma pessoa só, mas eu estava lá. E eu declarando a bênção de Deus. E ele disse que
morava de aluguel, cheio de dívida, de problema, de luta. Aí entrou uma irmã, sentou na frente e falou para ele, na hora que terminou o culto: Deus mandou te dar essa chave desse apartamento. Ele se assustou com aquilo, pegou a chave, ficou muito feliz, ajoelhou, agradeceu a Deus. E na hora que ele olhou, a irmã tinha ido embora, e ele correu para casa e falou para a esposa dele: olha, Deus nos deu um apartamento, aqui a chave. A esposa dele pulou de alegria, porque ele estava morando de aluguel, numa situação muito desfavorável. E aí ela falou: aonde que é o apartamento? E ele falou: não sei. Ele falou: não sei, a irmã sumiu. Ela falou: meu Deus do céu. Ele falou: não, mas eu vou ficar esperando ela. E no próximo culto, ele estava orando com o olho aberto, todo fechado. E aí entra a irmã. E aí o coração dele se encheu de alegria. E ela veio com um documento e deu ele. Falou que, ó, trouxe o documento do apartamento, é seu. Eu te abençoo, porque Deus me deu mais do que eu precisava. Deus me deu a mais. Irmãos, é isso que eu quero que você tome posse nessa noite. Deus tem mais para te dar do que você precisa. Deus quer te abençoar para que você seja um abençoador. Não só viva o milagre, mas também seja um agente de milagre. Aonde Deus te mandar, você diz: pode deixar, eu estou aqui, eu vou orar e Deus vai responder. Pode deixar, eu estou aqui, Deus me prosperou para resolver essa situação. Pode deixar, porque aonde Deus te colocar, o céu vai entrar junto. E aqui diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Eliseu orou, e o Senhor abriu os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colunas cheias de cavalos e carros cheios de fogo ao redor de Eliseu. Meu irmão, eles estavam numa luta espiritual muito grande. E quando o rapaz chegou diante de Eliseu, ele disse: são mais os que estão contra nós do que estão a nosso favor. Ele disse: não, você está errado. Você está vendo com os olhos físicos. Vou pedir ao Senhor agora para abrir os seus olhos espirituais, porque são mais os que estão conosco do que os que estão no mundo. É muito mais o que estão com você, meu irmão. Você não nasceu para perder, você nasceu para ganhar. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fala com você: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Abre os teus olhos, para de ver o problema e começa a ver a solução em nome de Jesus. Para de ver, na verdade, a derrota e começa a ver a vitória no nome de Jesus. Quinta-feira, noite da vitória. Noite que nós subimos aqui para declarar a sua vida um milagre, porque nós sabemos que você é abençoado, nós teremos uma igreja abençoada, nós sabemos que você é forte, nós teremos uma igreja forte, nós sabemos que você é próspero, nós teremos uma igreja próspera, e você é a igreja do Senhor. E aqui ele diz, Atos capítulo 9, versículo 18, Ananias orou para que as escamas caíssem dos olhos de Paulo, que era Saulo. Essa noite nós vamos orar, e as escamas vão cair dos seus olhos. Aquilo que você achava que não tinha solução, Deus vai te mostrar a saída no nome de Jesus. Deus vai começar a te mostrar as maravilhas. E não é para você fazer como Pedro, duvidar.
Quando você começar a andar sobre as águas, mas como que isso pode acontecer? Olhar para os problemas. Você tem que continuar focado no nome do Senhor. Creia. Aí ele vai dizer o seguinte: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou as vistas. Levantando-se, foi batizado naquele mesmo instante. Outras versões vão dizer: imediatamente, algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver. Levantando-se, foi batizado. A versão Almeida, revista corrigida, diz: logo lhe caiu dos seus olhos como uma escama, e recuperou a visão. Levantou-se e foi batizado. Sabe o que eu estou profetizando aqui? Que as escamas já começaram a cair dos seus olhos. E quando as escamas caem, você tem força para seguir em frente, em vitória, de bênção, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele foi batizado. De repente você está aí com a sua vida espiritual estagnada, parada. Aqui a Bíblia vai dizer que ele teve um avanço, ele teve uma experiência, ele foi batizado. Você vai progredir na sua vida espiritual no nome de Jesus. Você vai começar a ter experiências espirituais. Irmão, você vai começar a dobrar o seu joelho e sentir a presença de Deus, a percepção, o sentido vai voltar. Você vai começar a chorar na presença de Deus, você vai começar a arrepiar na presença de Deus, você vai sentir o cheiro do Senhor Jesus entrando no teu quarto, você vai ouvir a voz de Deus. Nós estamos aqui nesse culto nessa noite para que você seja aguçado, aumente a sua percepção espiritual, e você possa ver as coisas de Deus, mas também a do diabo, para que você, quando vê, você diz: está repreendido no nome de... Quem crê que o nome de Jesus tem poder, diga amém. Quando você vê, para isso é laço, isso é armadilha, isso é levante, e eu tenho o poder do nome de Jesus, e eu repreendo esse mal em o nome de Jesus. Aqui ele vai dizer que ele passou e ele olhou, ele virou para ver as maravilhas de Deus, e vai dizer assim: e chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Irmãos, ele passou a ver e ele passou a ouvir. Fala comigo assim: ouvir a voz de Deus. Irmãos, muitas das vezes a gente está ouvindo uma voz e a gente diz: é coisa da minha cabeça, é por causa... Irmão, Deus ainda fala. Deus, ele fala conosco. Não precisa de ser um pastor, um missionário, um obreiro, um evangelista, não. Deus, ele fala com cada um de nós. E aqui Moisés, ele vai ouvir a voz de Deus. Timóteo, capítulo 4, versículo 3 em diante. 2 Timóteo diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sem dito conselho nos ouvidos, juntarão mestre para si, segundo seus próprios desejos. Eles recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos e religiões. Vamos ouvir a verdade. A Bíblia diz que a verdade, ela tem o poder de nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Passar a ouvir a voz de Deus.
passar a ser sensível à voz de Deus. Deus, Ele está falando com você aqui nessa noite. Deus está falando antes de você vir. Deus está falando com você todos os dias. E muitas das vezes a gente não dá ouvidos. A gente não para ser sensível à voz de Deus, à direção de Deus. Antigamente, a Bíblia vai dizer que Davi, ele ungia os narizes das ovelhas e os ouvidos. Ele ungia os ouvidos para que comichão, a mosca, não pousasse no ouvido e não fizesse ali uma varijeira ali, um bicho. E aquele bicho que antes de Davi fazer isso, ele entrava pelo ouvido e comia o cérebro da ovelha. E a ovelha ficava desesperada e ela saía perdida por aí, porque ela tinha perdido o raciocínio. Mas o interessante é que o inimigo, ele vem pelo ouvido. E muitas das vezes nós escutamos palavras de maldição e nós aceitamos. Muitas das vezes o inimigo fala que a gente não vai conseguir e nós aceitamos. Muitas das vezes nós deixamos que a palavra venha através do nosso ouvido e nos traz derrota, fracasso. E esse não é o propósito de Deus aqui nessa noite. O propósito de Deus é ungir os teus ouvidos, para que você seja uma ovelha abençoada, para que você tenha os ouvidos aguçados na palavra de Deus. A gente para ouvir música, para ouvir não sei o que, tantas coisas, e quando é a palavra a gente tem dificuldade. E a cura, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eclesiastes 9, versículo 8. Seja sempre alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo na sua cabeça. Quando Davi ungia a cabeça da ovelha, era para proteger os ouvidos. Nessa noite, Deus venha ungir não só os seus olhos, mas também os seus ouvidos, para que você possa ouvir e entender a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele parou para ver, e ele parou para ouvir, e depois disso, o milagre aconteceu. Muitas das vezes a gente quer fazer um monte de coisa, mas a gente não quer parar para ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, você é fortalecido no Senhor. Quando você ouve a palavra, você tem esperança no Senhor. Quando você ouve a palavra, é a mesma coisa de você ir, na verdade, no posto de gasolina e colocar combustível no carro. Você chega aqui com combustível vazio, desanimado, mas quando você ouve a palavra, você sente força, você sente fé, você sente ânimo para vencer os obstáculos. E é sobre isso que nós estamos aqui falando nessa noite. Quando Deus chamou Moisés, Ele disse: eu tenho visto, eu tenho ouvido e eu conheço as suas dores. E Ele disse: portanto, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazer subir. O pastor sempre diz que nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando, nós estamos subindo. Você vai subir nessa noite a uma terra boa e larga em o nome de Jesus. A Bíblia, quando diz: Moisés, olha, eu desci para fazer você subir a uma terra que mana leite e mel. Meu irmão, Deus não te chamou para continuar no fracasso. Deus não te chamou para continuar do mesmo jeito. Ele te chamou para você ter uma vida de sucesso, abençoada em nome de Jesus. É isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite. E eu quero orar
para que você possa alcançar essa terra. Eu quero orar para que você possa colocar os pés nessa terra boa, possa subir desse lugar de derrota para uma terra larga, abençoada, sair das mãos dos egípcios, do escravidão, sair da mão do inimigo e viver as maravilhas de Deus. Quantos querem viver as maravilhas de Deus? Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Quero profetizar na sua vida nessa noite as bênçãos do Senhor. Eu quero que o Senhor nessa noite Ele venha de maneira poderosa, sobrenatural sobre a tua vida. Eu quero que você, antes de nós passarmos para o final desse culto, tenha fé, ative a sua fé, ative os seus olhos espirituais. Fala: Deus, eu quero que os meus olhos espirituais sejam abertos aqui nessa noite, que os meus ouvidos espirituais sejam abertos aqui nessa noite, porque eu quero ver e ouvir os milagres do Senhor. Quando eu digo que os seus ouvidos vão ser abertos, é porque você vai ouvir boas notícias daqui para frente, em nome de Jesus. Você vai ouvir convites abençoados de vitória daqui para frente, em nome de Jesus. O seu telefone só vai tocar para boas notícias. O seu interfone só vai tocar para as boas notícias. Porque Deus está abrindo os teus ouvidos espirituais para você ouvir as maravilhas de Deus. E eu quero que você agora, com a sua mão direita levantada para o Senhor, você começasse a tomar posse. Eu não sei qual foi o seu problema nessa noite, eu não sei qual foi a sua dor, mas Deus está dizendo aqui: eu desci nessa noite para resolver o seu problema, eu desci nessa noite para te livrar desse problema, dessa doença. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Feche os seus olhos. Ora basura bacanta, rabaxandarábia. Deus está neste lugar. Deus está nesse lugar para te fazer vencer. Deus está nesse lugar para te livrar. Meu irmão, hoje é noite do livramento. Deus quer dizer para você que Ele está te livrando. Ele está abrindo porta onde não tem porta. Ele está agindo de maneira sobrenatural. Vai tomando posse aí. Vai apresentando ao Senhor a sua luta, a sua dor. Meu Deus, em nome de Jesus, essa dor, essa luta, esse problema, meu Deus, com as drogas, esse problema, Senhor, com a família, esse problema financeiro, meu Deus, hoje é noite da vitória, hoje é noite do milagre, Senhor. Pega na mão dessa pessoa, pega na mão. Deus está te pegando pela mão agora, Deus está te colocando de pé, Deus está te ungindo. O óleo do Senhor está descendo sobre os seus olhos, está descendo sobre o seu ouvido. Ele está te capacitando aqui nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Receba agora na tua vida o milagre da provisão. Receba na tua vida o milagre da cura, da libertação. Hoje é a noite da vitória. Você vai contar o seu testemunho. Você foi escolhido para uma grande vitória, para um grande milagre, no nome de Jesus. Toma posse, aleluia. Fique de pé, com sua mão levantada. Crê que o Senhor, Ele está com os seus ouvidos abertos aqui nessa noite, com os seus olhos abertos aqui nessa noite. E acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Irmãos, tenho visto a aflição do meu povo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos teus olhos, daquele a quem havemos de prestar conta. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que o dedicam totalmente de coração. Nisso vocês cometeu uma loucura. De agora em diante terá em frente a guerra do Senhor. 2 Crônicas 16, 9. 1 Pedro versículo 3, 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às orações, e os seus rostos que estão nesse lugar. Os olhos do Senhor, Ele está posto sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Irmãos, eu tenho um filho de 17 anos. Ele chama Davi. E quando ele nasceu, eu fui o primeiro a pegar ele no colo. O médico colocou ele no meu mão e falou assim: olha, pai, o seu filho nasceu com um problema.
e ele vai ter que tirar um líquido da coluna. Nós vamos ter que fazer um tratamento, vai levar muito tempo, porque ele deu um problema no cérebro. Eu falei com o doutor assim: doutor, eu posso ir ali orar e voltar para fazer outro exame? Ele falou: pai, já foi feito o exame, está aqui na minha mão, está com problema, vai ter que tomar remédio a vida inteira, vai ter que fazer terapia, vai ter que fazer um monte de coisa. Eu falei: doutor, eu posso orar? Ele disse: então vai lá. Eu fui lá no quarto, ajoelhei, falei: Deus, eu não tive um filho para ser doente, eu não tive um filho, Senhor, para ficar nessas condições. Eu não vou ter estrutura, eu não vou ter psicológico, Senhor. E aí eu apresentei aquela criança a Deus, peguei, levei lá na tomografia de novo, e ele passou, fez o exame. Aí eu voltei com o exame, voltei para o médico, falei: doutor, está aqui o outro exame. O médico colocou os dois exames assim, e falou assim: aconteceu alguma coisa errada, a máquina estava com problema. Eu falei: não, a máquina não estava com problema, nem o senhor errou, é porque Deus desceu aqui e operou um milagre. Meu irmão, eu vivi um milagre na vida do meu filho. Hoje, uma criança que era para ter problema e viver à base de remédio, psiquiatra, psicólogo, para um monte de terapia, hoje ele joga bola lá em Portugal. Eu quero profetizar que o problema que você está vivendo, ele desapareceu na sua vida, em o nome de Jesus. Toma posse da vitória, receba! Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Toma posse da sua vitória. Toma posse do teu milagre. Em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Amém? Quantos estão abençoados aí? Diga amém. Diga glória a Deus. Senta aí no seu lugar, só um minutinho, terminar aqui. Obrigado pelos irmãos ter abençoado aí com o louvor. Irmãos, diz assim o final aqui da mensagem: tem ouvido o seu clamor. Salmo 94, versículo 4. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou os olhos não vê? Então, irmãos, Deus nessa noite, Ele te ouviu e Ele te viu nesse lugar, no nome de Jesus. E o mais, Ele desceu para mudar a sua sorte, no nome de Jesus. Eu quero fazer aqui uma oração. Franciele, mãe do Davi? Ah, tá. Franciele, mãe da colega da sala do Davi, que está no hospital. Nós vamos orar. Nós vamos orar para essas... Sim, vamos orar então. Irmão, levante a sua mão aí no nome de Jesus. Vamos colocar essas vidas aqui, o filho, as filhas, os irmãos que estão aqui representados. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos agora nas tuas mãos, meu Deus, essas pessoas, essas crianças, meu Deus, essa pessoa que está hospitalizada, meu Pai, vai de encontro, meu Deus, em nome de Jesus, traga saúde, traga cura, traga libertação, meu Deus, na vida também, meu Deus, desse jovem, e no nome de Jesus, faz aquilo que o homem não pode fazer, faz aquilo que o dinheiro, o médico, o remédio não pode fazer. Em o nome de Jesus, nós oramos e declaramos a vitória no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o próximo a contar o testemunho aqui vai ser você. Amém?
O próxima quinta-feira você vai contar o testemunho que Deus fez na sua vida, no nome de Jesus. Eu tenho certeza, como arca eu expiro, que Deus te trouxe nesse culto para te abençoar. E você não está saindo de mãos vazias. Põe a mão assim para frente e fala assim: as minhas mãos não estão vazias. Amém? Você consegue contemplar a bênção aí? Fecha aí, ó, toma posse. Jesus nunca despediu ninguém com mão vazia. Você vai embora levar a bênção. Você vai chegar lá, vai colocar a mão sobre a vida da sua família. Vai colocar as mãos, porque as mãos foram feitas para abençoar, no nome de Jesus. Amém? Certinho? Terminou? Irmãos, nós vamos terminar. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando essa palavra, desse testemunho, dessa bênção. Amém? Irmãos, quero fazer o apelo. Você que não aceitou Jesus, ou você que estava desviado e quer voltar para a presença de Deus, hoje é muito importante esse chamado, porque pode ser o último. Estava ali conversando com o irmão e ele falou: nossa, pastor, levei um rapaz lá na comunidade, ele não ficou, infelizmente ele faleceu, ele não aceitou. Então a gente nunca sabe qual que é o último dia da gente. E Jesus, ele está voltando. A qualquer momento, Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te dê uma próxima oportunidade. Vamos ficar de pé? Vamos terminar o culto? Irmãos, que Deus possa te dar um final de semana abençoado, um final de semana na presença de Deus. Eu tomei posse aqui quando a irmã disse: não, o que nós vamos fazer agora? Irmão, nada. Só viva a promessa de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Não precisa de fazer nada, Deus já fez. Jesus já veio, já morreu, já derramou o seu sangue e Ele conquistou uma vida de vitória em nome de Jesus. Não tenha dificuldade para crer nisso. Não escute a voz do diabo, escute a voz de Deus. Levante a sua mão. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Que o Senhor leve o teu povo debaixo das tuas mãos, guardando, livrando, dando um final de semana abençoado, para que a gente possa estar aqui, meu Deus, no domingo, louvando e adorando o nome do Senhor. Que o amor do Senhor Jesus, que a consagração do Espírito Santo e as doces consolações do Senhor seja com todos, permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.